gostaria, então, de iniciar esse bate-papo pedindo a Ana Paula que ela fizesse um breve relato sobre os motivos dela ter aceitado essa candidatura e desse tempo todo que ela vem militando, conforme o próprio prefeito disse, que são 36 anos, né, em conjunto, que tudo que ele fez até hoje, quer dizer, tudo aquilo que ele conseguiu realizar, ela sempre esteve por trás. E isso é muito importante porque ela já tem uma experiência prática que pode agregar ao fato dela estar num caminho aí que necessita experiência pública, né? E aí eu gostaria de passar, então, para a Ana Paula, para ela fazer, então, as colocações preliminares, tá bem? Bom dia a todos. Eu sou Ana Paula, sou esposa do prefeito Adelmo, sou mãe da Maria, sou produtora rural. Casei com o Adelmo, morei em Belo Horizonte, onde eu estudava, nos casamos, fui para Brasília, em Belo Horizonte trabalhava na Federação da Agricultura, trabalhei na Caixa Econômica Federal e depois fui para Brasília, para o Congresso Nacional. Lá a gente eu trabalhava com os municípios da região, onde a gente liberava emendas e recursos do orçamento através de benefício continuado, para que os municípios recebessem recursos do governo federal. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sou uma pessoa totalmente municipalista. Os recursos eles devem ficar no município, porque o município é que as pessoas precisam de saúde, precisam de educação, precisam de infraestrutura. Acho que no país precisa haver um pacto federativo com a máxima urgência, que é a redivisão dos recursos. O Adelmo pegou a prefeitura em janeiro de 2017, a prefeitura com salários atrasados, fornecedores atrasados. Nós já pagamos mais de 190 milhões de contas atrasadas da administração 2013 e 2016. Ainda tem mais 150 milhões de contas atrasadas. E mantendo as contas do Adelmo em dia, e é por esse motivo que ainda não teve investimentos na cidade. Mas agora o Adelmo, como prefeito, está tendo que atuar como prefeito e como deputado, porque os nossos não atuam, conseguiu um financiamento para fazer as obras viárias que Uberlândia tanto precisa, né? E nós estamos com... Tem a questão do IPREMO, que a Prefeitura de Uberlândia teve esse problema também, que foram os 350 milhões, que foram aplicados em fundos podres. Esse dinheiro é um dinheiro perdido, é um dinheiro do servidor público municipal, um dinheiro que não se recupera mais, conforme a própria Polícia Federal falou para a gente. Esse dinheiro é um dinheiro que pode esquecer, a Prefeitura não vai rever mais. E estamos aí batalhando, conseguindo. Hoje o nosso hospital já está fazendo cirurgia cardíaca, né, que é função do HCUFO. A primeira pergunta envolve, evidentemente, o nosso judiciário, que, no nosso ponto de vista, é um problema e é um poder que está muito maior do que deveria ser. Então, a nossa pergunta é a seguinte: o Brasil vive um momento de muita insegurança jurídica, provocada pela Constituição de 88 e pelas posições e jurisprudências do STF e STJ. O que você acha disso? Eu sou favorável às 10 medidas. Eu acho que tem que ter uma regulamentação. Se a lei existe para mim, ela existe para você, ela tem que existir para qualquer membro do Poder Judiciário. Ela não pode existir para mim, para você e para eles, não. Eu acho que isso tem que ter uma regulamentação urgente. Apesar de todo mundo já tem na magistratura, no estatuto, não sei o quê, mas não resolve. A gente já viu que não resolve, que não funciona. Tem que ter uma lei, sim, específica para isso. A corrupção é um mal que assola nosso país. A Lava Jato tem colaborado para mudar este panorama. O que você pensa disso? Eu acho que a Lava Jato ela é super importante, ela tem que continuar, mas ela tem que chegar em outros poderes. Ela tem que chegar também no Poder Judiciário, ela tem que chegar no BNDES, ela tem que abrir a caixa preta do BNDES para poder explicar para a gente como que o Brasil empresta dinheiro para outros países, certo, sem que isso passe pela concessão, pelo aval do Congresso Nacional. A inoperância das estatais e das agências reguladoras brasileiras são um problema sério para a transparência da gestão pública.
Como você vê essa situação? A política tem muito do acordão, né? O acordão é uma coisa muito perigosa. E eu não sou nem um pouco favorável. Odelmo foi eleito com um monte de partido, e uma das coisas que ele deixou bem clara a todos os presidentes de partido que tiveram junto conosco na eleição foi: no governo, mando eu. Não aceito indicação de A, de B ou de C. Tanto é que os secretários são escolhas altamente técnicas, não tem indicação política. Nas estatais do governo, nas autarquias, nas empresas públicas, está acontecendo isso. Moeda de acordo com o partido político é o toma lá da cá, né? E isso precisa acabar. As estatais que são, de fato, inoperantes precisam ser extintas, terminar. Isso é fato. O Estado não pode e não deve mais ser maior do que ele é. A reforma trabalhista, apesar de insuficiente, produziu uma grande redução nos processos judiciais e eliminou a contribuição compulsória sindical. O que pensa disso? A reforma trabalhista foi essencial e continua sendo essencial, né? A gente tem que trabalhar mais por ela, porque ela precisa ser mais aperfeiçoada. Com isso, a gente abre novos postos de trabalho, que é o que o brasileiro está precisando. E o país volta a crescer. Porque onde tem trabalho, tem geração de renda e tem dignidade para as pessoas. Eu sou favorável à reforma trabalhista, mas acho que ela tem que ser mais aprimorada. A outra pergunta seria a respeito da reforma da Previdência. Nós sabemos que a reforma da Previdência está sendo pedida e um dos pontos onde a discussão é mais forte é justamente na diferença entre a iniciativa privada e a pública. E isso é que está batendo sério. E, em cima disso, a pergunta é a seguinte: você acha necessária a reforma da Previdência no Brasil? A reforma da Previdência é extremamente necessária. Em 1995, quando Odelmo era líder do partido no governo FHC, Odelmo propôs ao ministro na época, que era o Reinaldo Stefanes, que ele e o Fernando Henrique mandassem para o Congresso Nacional a reforma da Previdência, nos seguintes modos: que a partir daquele ano, quem ingressasse no mercado de trabalho seria de um novo modelo e fosse feito gradativamente quem ficasse no modelo antigo. Se isso tivesse acontecido lá atrás, lá em 1995, quando foi proposto e etc. e tal, quem sabe hoje a gente não estaria com um buraco que a gente está, mas também não adianta chorar o leite derramado. A questão é daqui para frente. Então, eu sou favorável, sim. É necessária a reforma da Previdência. Agora, nós temos que discutir com todos os setores. As empresas de pequeno e médio portes enfrentam dificuldades para conseguir crédito e bancar os juros absurdos do Brasil. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que, vou dar um exemplo aqui que a gente acabou de falar, o BNDES deveria ter linha de crédito para os micro e pequenos e não emprestar o nosso dinheiro para outros países fazerem obras e a gente precisando de recursos aqui, investimentos aqui. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito para mudar isso aí e abrir linha de crédito para essa área. A única área que dá realmente lucros extraordinários no momento de crise é só a área bancária. Então, tem alguma coisa errada. Nós temos observado aí a ascensão das fintechs, que é justamente uma possibilidade da gente ter esses recursos, às vezes, de crédito, num valor bem mais em conta e sem as taxas elevadas dos bancos. Mas, realmente, a bandeira nossa é fazer com que toda essa área seja melhor regulamentada e que haja oportunidade para os médios e os pequenos bancos ou agências de fomento ou empréstimo. Eu quero saber se esse caminho também é o seu. Sim, eu acho que outros bancos têm que fomentar o pequeno e o médio empresário, sim, não só os existentes hoje. Podem contar comigo para estar junto nessa luta com vocês em Brasília, caso eu seja eleita. O que um deputado federal eleito por Uberlândia e região pode fazer pelos municípios que o elegeram? Um deputado federal pode estar trabalhando através do Orçamento Geral da União e colocando emendas para o município, emendas na área da saúde, na área do esporte, tanto para custeio quanto para investimento.
né? Hoje em dia, o orçamento te dá essa possibilidade. Por exemplo, o Delmo está trabalhando com os recursos das emendas que ele aprovou enquanto deputado federal nesses 2 últimos anos que ele ficou de deputado federal. Então, o que tem de recurso de emenda em Uberlândia são recursos que ele colocou no orçamento da União e que vieram para cá agora, porque os recursos eles demandam tempo para poder serem liberados pelo governo. A gente pode estar trabalhando em fortalecimento ao agronegócio, aos setores, o setor logista, que dentro do Congresso, através de legislação, de trabalhar junto ao Congresso, para que os projetos de lei de interesse das classes sociais andem mais rápido, porque o Congresso ele é moroso. O Congresso a gente não toma conta se o parlamentar não está ali, não está em cima do projeto de lei dele, ele para e vai passando, e a vida passa, e passa, e passa 4 anos, e ele continua lá. É dessa forma que acontece no parlamento. Então, a gente tem que ter um deputado atuante para as coisas realmente, de fato, acontecerem. A maior parte de nós, da diretoria, como os associados, de uma maneira geral, aqui do CDL, a gente necessita muito do crescimento da cidade. A cidade cresce, automaticamente as nossas empresas crescem também. Então, essa preocupação nossa com a federalização dos recursos, que o recurso fique na origem, ela é extremamente importante. Mas nós, como cidadãos, nós temos um sentimento de abandono. A gente acha hoje o político desprezível porque o político despreza o cidadão. Qual que é a proposta efetiva para isso, para mudar isso? O que está acontecendo hoje no país? Vou ser muito franca com você. A gente liga a televisão, é só notícia ruim, e a gente tem que ter em mente uma coisa. A gente tem que mudar, a gente tem que fazer alguma coisa. Lá, a conversa vai ser outra, lá vai ser briga mesmo. Mas, por exemplo, eu não penso sozinha dessa forma, existem outros que pensam. E, de repente, a gente sentando junto, aglutinando, começando a conversar, é a questão do que a gente chama de articulação. É você articular, ter o poder de articular e aquilo ali se tornar realidade. Essa é a forma que tem. Nós não teremos uma grande renovação no Congresso Nacional, não teremos uma grande renovação na Assembleia Legislativa, infelizmente, mas nós precisamos. Então, quem vocês puderem indicar, ajudar, conversar, isso é importante para esclarecer as pessoas. Mas, para te responder a pergunta, espero que eu tenha te respondido, somente depois que a gente está lá dentro é que você vai poder saber a sua forma de atuação. Qual dos candidatos que você apoia, que aconselha nós votarmos, para que todas essas reformas importantes sejam realizadas? Eu acho que o próximo presidente, ele tem que chamar, para ele realmente colocar o Brasil no rumo, chamar o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, sentarem numa mesa e dizerem assim, topam fazer um pacto pelo país? Então, vamos arrumar juntos o país. Agora, eu estou analisando ainda, eu não decidi meu presidente. É uma preocupação do presidente e também dessa diretoria, da diretoria anterior, e eu não sei o que é que você pode fazer para ajudar, é a questão da mobilidade urbana. Nós temos aí uma questão de urbanismo, invasões, ocupações, a cidade virou um caos na sua periferia. E o que é que você pode fazer para nos ajudar? O que a gente pode estar fazendo com isso? É trabalhando junto, por exemplo, a invasão rural. A gente está trabalhando junto com a CNA, com os sindicatos, e está trabalhando de alguma forma. Alguém tem que parar essas invasões, entendeu? E na área urbana com os prefeitos não podem permitir. Se teve invasão, tem que tirar. No dia seguinte, o Poder Judiciário, a gente volta naquela tecla, é moroso. O Poder Judiciário, por exemplo, agora foram feitas algumas reintegrações de posse aqui em Uberlândia, que foram ações que entrou em 2013, foram sair agora.
né? E a gente tem que ter o apoio de todo mundo para isso não virar na televisão, na nossa imprensa, coitadinho do fulano está sendo retirado de tal lugar. Não, ele invadiu, ele não é um coitadinho. Ana Paula, a respeito às vezes até a acessibilidade, né, às vezes um problema local, que acontece muito em Uberlândia, né, os imóveis antigos, né, se tem alguma maneira de, né, atuar no Congresso para minimizar ou alterar. E também uma pergunta aqui, né, por exemplo, né, nós ficamos sem deputado. Sendo eleita, pretende continuar, né, o mandato completo? Né? Sim. Entendeu? Porque a Uberlândia, né, a gente sentiu falta aqui de não ter um representante, o Uberaba se fortaleceu e a gente acabou ficando, né, vulnerável nesse sentido. Né? Então, essa pergunta seria a maneira de atuar na acessibilidade, vários imóveis de Uberlândia, e também da continuidade, quase seja eleita. Uhum. Essa questão da acessibilidade, nossa, quando eu estava na prefeitura eu achava isso uma loucura. Um imóvel de 1.800, você queria tornar ele acessível. Eu falava assim, na minha fazenda tem 120 anos. Eu falei, se eu desmanchar uma parede, ela cai. Porque a fazenda inteira. Eu falava, gente, não tem possibilidade, vocês têm que se estudar caso a caso. Eu não sei, eu não conheço a legislação federal. Eu vou conhecer a legislação federal através da minha assessoria para eu poder te responder isso aí. O que a gente pode estar atuando aqui? A municipal eu conheço, sei que é muito louca. Entendeu? Inclusive agora o plano diretor foi para a Câmara, não foi votado, voltou. Eu acho que é uma forma de estar dando uma olhada junto com os vereadores em cima disso. Agora, a segunda pergunta, eu vou sim, vou continuar o mandato, não vou interromper. E o Nego, ele interrompeu o mandato dele porque o apelo para ele vir candidato a prefeito foi muito grande. E ele não teria como, porque virar as costas para as pessoas. Ele andava na rua, era um apelo muito grande para ele voltar. E garanto para vocês que ele está sofrendo muito, mas que ele está fazendo tudo com muito amor, porque aquele lá sofre 24 horas por dia, fazendo conta, aí se tem um buraco na rua ele fica chateado, e aquilo lá é uma novela, mas ele ama essa cidade demais e ele teve que voltar por conta disso. Bom, então eu acho que vamos encerrar essa parte com relação à nossa convidada de hoje, e eu espero mais um pouquinho aqui para a nossa reunião, só para um bate-papo final, ok? Eu agradeço muito a presença de todos que vieram aqui, ok? Muito obrigado.